Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, também conhecida como a última rodada dos 4 clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial de Clubes. Bom, eu vou conversar com vocês, obviamente, sobre todos os jogos da 11ª rodada, mas eu vou também focar mais nesses 4 clubes e como eles se apresentaram, né, nesse último jogo. Lembrando que a gente vai ter agora, né, nessas 2 semanas, nessa semana e na próxima, os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, né, das seleções. Então na quinta-feira terá um jogo da seleção e depois na terça-feira. E aí volta a 12ª rodada, será a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada. Só que essas quatro equipes não vão disputar a 12ª rodada, então essa sim foi oficialmente a última partida deles antes do Mundial. Esses 4 jogos vão ser adiados para depois do Super Mundial dos Clubes. Então, bom, vamos lá, vamos conversar aqui sobre a 11ª rodada, mas antes, pô, se inscreve no canal, dá essa força. Se a gente bater 300 inscritos, eu vou fazer uma livezinha para conversar com vocês. Então, pô, dá essa força aí para nós, já que tem muita coisa pra gente conversar no vídeo de hoje, e eu separei aqui algumas coisas importantes para conversarmos. Então deixa o like, se inscreve, dá essa força. Um abração, viu? Para quem vai fazer isso. Bom, no sábado, começando aí pelos jogos... detalhe, essa rodada foi uma das rodadas com mais pênaltis marcados e convertidos do Brasileirão nesse ano, né? Tivemos aí pênaltis no sábado, no domingo. Então vou falar um pouquinho aqui também, que eu acho que algumas penalidades foram imaginadas demais. No caso, o confronto entre Bahia e São Paulo tiveram 2 penalidades, uma para cada time. A do Bahia eu concordo com a marcação, realmente foi pênalti. Já a do São Paulo, convertida pelo Luciano no fim, essa daí eu discordo veementemente, né? Eu acho que a arbitragem viajou em marcar aquele pênalti ali no São Paulo no final do jogo, mas não mudou muita coisa assim no resultado da partida. O Bahia venceu por 2-1, 2 gols, inclusive do William José, né, lei do ex aí, do Bahia, e o Luciano descontou, como eu falei, no fim. Um dos gols do William José, inclusive, foi de pênalti. Também no sábado tivemos a vitória do Bragantino fora de casa em cima do Vasco por 2-0. Essa vitória colocou o Bragantino na liderança momentaneamente no sábado, né? E o time está fazendo por merecer mesmo essa posição mais alta do Campeonato Brasileiro. Está jogando bem, está envolvendo, está conseguindo render bons jogos. A mesma coisa do Bahia, por exemplo, contra o São Paulo, que dominou o São Paulo do começo ao final da partida. Foi realmente um massacre do Bahia em cima do São Paulo. Poderia ter saído mais gols se não fosse o Rafael e a falta de pontaria também do próprio Bahia no começo no primeiro tempo, por exemplo. Mas aqui, se a gente falar do Bragantino, o Bragantino consegue fazer um gol muito rápido com o Guilherme Lopes, né, numa cobrança de escanteio. Depois consegue fazer de novo, ampliar com o Pita, ainda no primeiro tempo, num belo gol do Pita dentro da área. E aí no segundo tempo mais administrou a pressão do Vasco, que não foi uma pressão também exemplar, uma pressão que rendeu bons resultados, e o Vasco não conseguiu aproveitar nenhuma dessas chances que criou no segundo tempo. Então foi um jogo bom do Bragantino, foi um jogo muito bom do Bahia também no sábado, merecidas vitórias que aconteceram no começo da rodada. Passando agora para os jogos de domingo, né, a gente teve 2 jogos apenas no sábado e 8 jogos no domingo. O Mirassol venceu logo pela manhã o Sport por 1-0, o gol do Reinaldo de pênalti. Esse aqui também eu tenho algumas ressalvas para dizer para vocês, eu não acho que a penalidade foi bem marcada, mas pelo jogo em si, era o detalhe que ia definir a vitória, né? Acho que o Sport fez mais um jogo bom, só que não consegue aproveitar as chances da frente, e eu acho que isso vai fazer aí, corriqueiramente, conforme as rodadas vão passando, o Sport se tornar um dos times rebaixados do Campeonato Brasileiro, infelizmente. Eu não acho que isso, por exemplo, seja a culpa do técnico, eu acho que é mais uma culpa do rendimento dos atacantes da frente, do que do técnico, né? O técnico treina, prepara a equipe faz gols nos treinos, chega no jogo e a equipe não consegue ter o mesmo aproveitamento dentro de campo. Né? E eu acho que por isso que, por exemplo, o Sport vai acabar sendo rebaixado, por conta dessa falta de aproveitamento. Óbvio que depois do Mundial, ou né, mesmo na 12ª rodada, isso comece a acontecer, comece a aproveitar suas chances, a tendência é o Sport começar a fazer gols, porque é um time que cria, é um time que consegue criar suas chances de gol, mas erra demais também na defesa. Nesse jogo contra o Mirassol, por exemplo, não errou tanto, deteve a penalidade, mas não teve tantos erros assim do Sport.
mas assim, ficou escancarado num confronto direto, né? Não adianta, o Mirassol tá fazendo uma boa campanha, tá somando pontos, mas é um confronto direto, né? O Mirassol é um dos favoritos a brigar contra o Z4, mas assim como o Sport, obviamente, por conta da campanha que tá fazendo. Mas são dois times que estão apresentando um futebol muito diferente um do outro, né? O Mirassol tá conseguindo render, por exemplo, esse é o segundo jogo seguido que o Mirassol não consegue levar gols. Isso para um time que tá brigando contra o rebaixamento, cara, é muito importante. Então o time consegue bem, consegue vencer dentro de casa, um adversário, como eu falei, direto pela campanha, pela posição na tabela, eu digo. Na posição na tabela também, o Santos perdeu para o Botafogo dentro de casa, e aqui tem uma história muito grande por trás, né? Era o jogo de estreia da camisa azul, feito em homenagem ao Neymar, no último jogo do Neymar na Vila Belmiro, porque provavelmente, e muito provavelmente, o craque santista não deve renovar, não deve jogar no Santos por mais 5 meses, completar um ano. Pelo que o próprio pai do Neymar disse, pelo que a questão emocional envolvendo o Neymar ali tá indicando que vai acontecer. Cara, e sendo bem sincero, a gente começa a pensar, né? E durante o final de semana eu conversei muito com amigos, né? Enfim, sogro, sogra, pai, mãe. A gente conversa muito e eu acho que o destino do Neymar vai acabar sendo a MLS, né? Lá o campeonato dos Estados Unidos, porque é o único campeonato que vai permitir a ele ser esse showman por fora, né? Esse showman fora extra-campo, que não tenha tanta pressão assim de render bons frutos também dentro de campo. Né? A mesma coisa está acontecendo com o Messi, por exemplo, com os jogadores que estão jogando lá. Obviamente que a torcida quer o time vencendo, quer o time sendo campeão. O campeonato também não tem tanto assim parâmetro de qualidade igual, intensidade igual ao Campeonato Brasileiro. É um campeonato mais folgado, com jogos mais espaçados, não tem tanta pressão, questão de físico, etc. Mas assim, cara, eu ainda tenho meus pés no chão, porque pensando agora de futebol brasileiro, seleção brasileira, cara, por mais que ele tenha o talento, por mais que ele tenha a qualidade, o Neymar ainda está alguns degraus abaixo dos outros craques da seleção brasileira. No caso, Rafinha, Vinícius Júnior. O Neymar tem mais qualidade, só que na questão de desempenho dentro de campo, eles ainda saem um pouquinho na frente do craque brasileiro. No jogo em si, aí, somando com isso, ele foi expulso no jogo numa infantilidade. E infantilidade e Neymar estão quase sempre lado a lado, sempre sinônimos, né, de uma palavra da outra. Foi expulso no meio do segundo tempo, depois de ter tomado um cartão amarelo muito merecido no primeiro tempo, uma falta dura. Já era para ele ter tomado o cartão amarelo bem antes, mas a braçadeira de capitão dá aval para ele virar na cara do árbitro e dizer que o árbitro é fraco, que o árbitro tá ruim no jogo. E eu não senti o árbitro ruim na partida, ele não se perdeu em nenhum momento do jogo. Pelo contrário, alguns árbitros que a gente vai falar aqui, não vou falar, mas enfim, na rodada você deu para perceber que alguns árbitros se perderam na partida. Nem em Santos e Botafogo, por exemplo, isso não aconteceu. O árbitro foi muito bem, cordial com ele, inclusive, dizendo: olha, vamos trocar aqui uma questão de respeito, você me respeita, eu te respeito, tudo certo. Mas não, ele insistiu na provocação, insistiu em dizer coisas ruins para o árbitro. Não acho que você deva dizer essas coisas para a arbitragem brasileira, dentro de campo, de maneira desrespeitosa como essa. Já era para ele ter tomado o cartão amarelo, então. E na sequência, ele faz a falta, toma o amarelo. No segundo tempo, no intervalo, ele ainda vai conversar com a arbitragem de novo, né, de uma maneira muito incisiva. E no segundo tempo, ele acaba fazendo um gol de mão, né, colocando a mão deliberadamente na bola. Era realmente para ele tomar cartão amarelo. E aí ele recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Cara, para mim, ficou escancarado. Você que gosta do Neymar, eu respeito você. Eu acho que realmente, se a gente tivesse esse Neymar hipotético dentro de campo, a gente teria aí 2 títulos de título mundial de Copa do Mundo. Só que não dá, cara. Não dá. São mais de 200 jogos que o Neymar deixou de estar em campo por conta de lesão. Ah, Todaro, mas lesão não é do jogador. Eu concordo com você. Eu acho que não é culpa dele as lesões. Mas é culpa dele as lesões em si, né? O final disso. Mas é culpa dele, talvez, essa falta de cuidado. Ele saber que ele é um jogador que tende a ter muitas lesões, se cuidar mais, fazer mais musculação, fazer mais a questão da parte física, da parte física mesmo, né, de fortalecimento muscular. Ele não tem isso, né? Você olha nitidamente um jogador do Botafogo que está realmente se preparando para o Mundial de Clubes, por exemplo, o físico dele é completamente diferente do Neymar e de outros jogadores do Santos também.
Você olha o Cristiano Ronaldo com 40 anos, mais de 40 anos, é completamente diferente do Neymar com 32, 33. Você olha o Mohamed Salah do Liverpool, o que ele rende pro Liverpool com a mesma idade do Neymar é completamente diferente do que o Neymar conseguiria fazer na Premier League. Então assim, cara, é muito triste ter o nosso melhor jogador nesse momento do nosso futebol não querendo jogar futebol. Né? O Neymar quer qualquer coisa, menos jogar futebol. Isso é nítido, escancarado para todo mundo. Ele é craque, ele sabe jogar bola, mas ele não quer isso. Então, cabe a nós deixar ele, cara. Vamos se contentar com o que a gente tem. A gente não pode mais contar com o Neymar, infelizmente. Então, essa derrota do Santos em casa, com toda essa questão fora de campo, festa do Neymar, lançamento da camisa, homenagem a ele, e ele ainda caga pra torcida, faz isso, faz essa infantilidade dentro do campo. E ainda tem torcedor que vai passar a mão na cabeça dele. E eu entendo que há sim essa predileção da gente de querer acreditar que talvez ele volte a jogar bola. Mas não é mais a dele. Ele não quer mais jogar bola, ele não quer mais voltar a ser o craque que a gente imaginava. O Santos perde pro Botafogo com um gol do Arthur no segundo tempo, e o Botafogo foi realmente muito superior ao Santos em todo o jogo. Mereceu vencer, mereceu fazer seu gol no segundo tempo, porque era questão de tempo para esse gol sair na etapa final. O Grêmio também venceu fora de casa o Juventude por 2-0, Bright White de pênalti, e que também foi, né, o goleirão do Juventude foi neném. Deu uma cotovelada ali no Bright White dentro da área e acabou tendo essa penalidade aí para cobrar. O Christian Oliveira ainda fez o segundo gol do Grêmio no primeiro tempo ainda, e aí depois o Grêmio só administrou, só segurou mesmo o Juventude, que não conseguiu criar mais nada. O Juventude vai se candidatando como um time que vai realmente brigar contra a zona de rebaixamento, por conta dessas perdas de pontos que está tendo nesse começo de Campeonato Brasileiro dentro do seu domínio do Alfredo Jaconi. Era uma derrota provável para o Grêmio? Sim, era, por conta do que foi o Campeonato Gaúcho. Mas o Juventude poderia ter jogado melhor do que jogou, por exemplo, contra o Grêmio, que nada funcionou. O time não conseguiu criar nada no jogo inteiro. Isso eu acho que para mim é o principal problema do Juventude, assim como o Sport. Só que o Sport consegue criar. O Sport não consegue aproveitar as chances que cria, o Juventude não consegue nem criar e nem se defender. Tá realmente uma situação muito perigosa do Juventude nesse Campeonato Brasileiro. Perigosa também tá a situação do Fortaleza, né, que perdeu no Maracanã pro Flamengo por 5-0, mais uma goleada sofrida do Fortaleza nessa edição do Campeonato Brasileiro. E, cara, escancarou aqui nesse jogo todos os problemas do Fortaleza. Não é um time que consegue segurar resultado, não é um time que consegue jogar bem, não é um time seguro. Você não vê que os jogadores estão seguros das decisões que estão tomando. Né? Desde a defesa, desde o meio de campo e o ataque, não tem essa segurança de tomar as decisões. Né? Foi se construir esse resultado com um segundo tempo muito bom do Flamengo, também vale a gente ressaltar isso, porque viram para a segunda etapa com apenas 1-0 no placar, o gol do Arrascaeta ali no finalzinho do primeiro tempo, aos 30 minutos. Depois o Flamengo engatou a quinta, sexta, sétima, oitava marcha, sei lá, com motor V8 em cima do Fortaleza e conseguiu arrancar ali com 5-0. Everton Araújo, Luiz Araújo 2 vezes e Michael fizeram os gols do Mengão no jogo contra o Fortaleza, que colocou inclusive o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. E falando, né, em dó, eu tenho dó da torcida do Santos em relação ao Neymar, mas nesse final de semana eu tive mais dó do Ancelotti, né? Do cara Ancelotti, que foi assistir o jogo na Itaquera entre Corinthians e Vitória. E, cara, que joguinho mequetrefe, viu? 0-0 no placar. O Corinthians com muita dificuldade para criar suas jogadas e criar e converter suas jogadas, porque sem o Yuri Alberto, cara, você perdeu um time inteiro do Corinthians ali praticamente. O time não conseguiu jogar bem, jogou mal mesmo, realmente. E o Vitória se defendeu. O Vitória, em certos momentos, foi até melhor um pouco do que o Corinthians, mas eu acho que chegou em certo momento que o Vitória falou, pô, tá bom esse empate, né? Vamos segurar esse resultado. E foi isso que passou para mim. O Vitória fez uma grande partida na Neoquímica Arena, funcionou na defesa, também teve alguns sustinhos ali com o Hugo Souza fazendo algumas boas defesas, mas vale ressaltar, né? Se não fossem as traves e as boas defesas dos dois goleiros, do próprio Lucas Arcanjo, teriam saído gols na partida, obviamente, mas, cara, dá mérito à trave e não dá demérito ao atacante que acertou a trave é sacanagem. Faltou realmente pontaria para Corinthians e Vitória nesse jogo na Neoquímica Arena, 0-0, empate ruim para os dois. No domingo, estava encaminhando o confronto entre Ceará e Atlético, estava encaminhando igual o Corinthians, ali um 0-0, os goleiros fazendo uma defesa, chute na trave, né? Mas só que estava um pouco mais morno esse jogo entre Ceará e Atlético do que o jogo entre Corinthians e Vitória. Mas estava encaminhando esse 0-0. Até um chutaço do Rony, de fora da área.
para dar essa vitória pro Galo. Foi um bom jogo do Atlético na questão defensiva, né? O time estava muito mal, mas ainda falta esse time ter energia dentro de campo. Eu acho que é um time que tem muito potencial e entrega pouco, né? Com o Rony, com o Gustavo Scarpa, com o Hulk, com uma boa defesa com o Lianco, com o próprio Everson. São jogadores que sabem render mais, né? Conseguem render mais do que estão rendendo atualmente. Mas leva tempo e não sei por que está levando todo esse tempo assim esse Atlético. Eu esperava mais esse Atlético, mas essa vitória é boa, né, para o time dar uma respirada, digamos assim, na tabela, né? Então não à toa o Atlético soma 15 pontos, vai na 12ª colocação, já se distancia ali de um Z4, então é muito bom para o Galo vencer ter essa vitória fora de casa contra o Ceará. É um confronto direto também praticamente, então o Ceará tem 16 ali, está na 8ª colocação, mas tem também próximo das posições. Evitou, por exemplo, o Ceará disparar em relação a ele. Vamos falar então de disparar, que o Palmeiras foi engolido em 5 minutos pelo Cruzeiro no Mineirão. Engraçado também que foi só isso do Cruzeiro. Se a gente for pegar a partida, tudo bem que o Cruzeiro não precisou fazer mais do que isso para ganhar o jogo. Mas assim, cara, se a gente for analisar o jogo como um todo, foram um primeiro tempo equilibrado com 5 minutos de supremacia do Cruzeiro, que foram 5 minutos que o Cruzeiro conseguiu fazer os 2 gols. Os 2, inclusive, do Caio Jorge. E a gente está notando o Cruzeiro como um time que consegue fazer 2 gols bem rápidos. Né? Foi assim nos últimos jogos. O Cruzeiro faz um gol, passa um tempinho de 10 ali, minutos, 5 a 10 minutos, consegue fazer o segundo gol na sequência. E não sei se é uma tática do Leonardo Jardim nessa questão, né, de aproveitar a desatenção, de aproveitar o baque de ter tomado o gol do time adversário, mas o Cruzeiro está indo muito bem nessa toada, conseguindo fazer 2 gols rápido. O problema é que tem um jogo inteiro depois, né, no caso, inclusive, desse jogo contra o Palmeiras. Teve um jogo inteiro depois e o Cruzeiro, mais no segundo tempo, obviamente, tomou uma pressãozinha do Verdão. Também não foi uma pressão absurda, eu acho que o Palmeiras, até certo ponto, poupou uma energia no primeiro tempo para realmente jogar bola na etapa final. Mas foi um jogo bem mediano para ruim do Verdão. Eu acho que entrou muito desligado no jogo. Os 2 gols do Cruzeiro foram 2 gols de bola parada, com uma desatenção, obviamente, da defesa do Palmeiras, que entrou com uma defesa reserva, né? Mikael e Bruno Fux não é a defesa titular do Palmeiras, né? Com Gomes e Murilo. Então foi uma defesa reserva do Verdão que jogou nesse último jogo antes do Mundial. O Palmeiras se despede do Campeonato Brasileiro, né, antes da parada, na 4ª colocação, né, antes líder com 4 pontos de diferença, agora é na 4ª colocação. E falando de Campeonato Brasileiro já como um todo, cara, é muito difícil a gente dizer esse Campeonato Brasileiro, por exemplo, que vai terminar dessa maneira, né, com o Flamengo líder, Bragantino na 2ª colocação. Perdão, o Palmeiras ficou em terceiro. Não, peraí. Deixa eu dar um F5 aqui na minha tabela, porque tá errado, pô, não é possível. Agora tá certo. O Atlético foi para 8, eu falei 12, tá com 17 pontos. É muito difícil a gente pensar no Campeonato Brasileiro terminando dessa maneira. Eu acho que esses 4 times, Palmeiras, Bragantino, Cruzeiro e Flamengo, com o Fluminense ali também brigando por essa 5ª colocação, vai ficar no ponto a ponto. Vão ser jogos equilibrados. O Palmeiras, obviamente, perdeu para o Flamengo dentro de casa, mas eu acho que era o resultado mais provável de acontecer. Perde no Mineirão, também o resultado mais provável de acontecer. Se rolasse o empate, seria um resultado aquém do que eu, por exemplo, estava esperando para esse jogo. Mas foi, cara, um bom jogo como um todo de futebol, né? Eu acho que os 2 times apresentaram suas qualidades. O Cruzeiro faltando encaixar ali alguns contra-ataques na etapa final para realmente matar o jogo, mas conseguiu segurar o 2-0, ou 2-1 no caso, como eles conseguiu fazer o seu gol com o Alan no finalzinho do segundo tempo. Mas foi um bom jogo, cara. Eu gostei do que eu vi no Mineirão, gostei desse equilíbrio, gostei também do jogo entre Palmeiras e Flamengo. São jogos que, óbvio, que a gente falando aqui, para o torcedor do Palmeiras, por exemplo, é ruim a derrota, obviamente que é ruim. Mas mostra com qualidade a equipe tem. E porque perde para o Cruzeiro, num Mineirão lotado, abarrotado, com venda de ingressos esgotadas, mas jogando bem, conseguindo ter uma pressão no segundo tempo. Falta para o Palmeiras a mesma coisa que aconteceu no passado. Também crescer em jogos grandes. O Palmeiras de 2023, 22, 21 crescia muito em jogo grande. Era um jogo que o Palmeiras gostava de jogar. Parece que depois de 2024 essa coisa foi corroendo e o Palmeiras foi fugindo cada vez mais dos jogos grandes.
Começa 2025 muito similar nesse ponto. Na final do Campeonato Paulista, eu até entendo que poupou energia pro restante do ano, mas sumiu dentro de campo no segundo jogo e no primeiro principalmente. Na Libertadores, deu aula, né? Não teve nenhum jogo grande, por exemplo, mas jogou muito bem. Na Copa do Brasil também foi muito bem contra o Ceará, mas no Campeonato Brasileiro, quando teve dois grandes testes, contra Flamengo e Cruzeiro, acabou jogando abaixo do que a gente espera. É verdade que contra o São Paulo na Arena Barueri, Corinthians na Arena Barueri, foi muito bem, mas contra essas duas equipes principais e concorrentes ao título, o Palmeiras foi realmente muito abaixo. Então assim, no G6 como um todo, o Palmeiras venceu o Bragantino também. No G6, o Palmeiras perdeu pro Bahia em casa, perdeu pro Flamengo e perdeu pro Cruzeiro fora de casa. Então assim, cara, é um sinalzinho amarelo que eu diria para ligar no Palmeiras, porque com o próprio Mundial e também depois dele, vão ser recorrentes as decisões, né? No próprio Mundial com jogos grandes contra Porto, o Ali e o Inter Miami. E depois do Mundial com Libertadores, Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro afunilando. Então vale o Palmeiras trocar essa chavinha rápido e começar a jogar, encarar os jogos grandes com a grandeza que ele merece. Fechando os jogos da 11ª rodada, o Flu encerrou sua participação no Mundial de Clubes, vencendo o Internacional no Beira-Rio. E assim, cara, foi um joguinho bem frio, né? Foi um jogo onde o Fluminense também conseguiu fazer o primeiro gol aos 11 minutos com o Serna, e depois voltou a fazer o gol da vantagem com o Paulo Baia, numa falha estranha do Antony, goleiro do Inter, né? Mas foi um bom jogo do Flu, cara. Conseguiu ser cirúrgico, fazendo 2 gols, um no primeiro e outro no segundo tempo, e se defendendo muito bem contra o Inter, né? Então, assim, cara, foi um bom jogo. Eu acho que dos 4 times, obviamente o Flamengo destoa, por conta da qualidade do elenco, qualidade do técnico, qualidade apresentada até aqui, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Mas eu colocaria, talvez, Flamengo, Palmeiras e Fluminense juntos e o Botafogo destoando um pouquinho dos 4. Eu acho que, por conta do grupo ainda do Botafogo ser com o Atlético de Madrid e PSG, vai ser um grupo muito difícil, né? Vai ter que torcer muito para os dois times perderem pontos. E vendo o PSG campeão da Champions goleando a Inter por 5-0, eu acho que o torcedor do Botafogo dá um leve arrepiozinho na pele. Mas o Botafogo é favorito para ganhar do quarto aí, né, do quarto elemento do seu grupo. Mas contra os dois, realmente deve passar um perrenguinho. Mas pode. Eu acho que assim, cara, vou encerrar esse vídeo para vocês. Sendo bem sincero, cara, vamos curtir esse Mundial. Vamos assistir os jogos, pô. Palmeiras e Porto, Palmeiras contra o Messi, Flamengo contra o Chelsea. Vamos só assistir, cara, sem colocar pressão nenhuma. A pressão não tá na gente para ser campeão. A pressão tá nos europeus. Eles que têm que ser campeão nessa bagaça, não nós. A gente tá indo para ser coadjuvante, para fazer volume no grupo. E vai ser assim em todos os mundiais. Né? Você olha o Intercontinental, por exemplo, no final do ano, o europeu já tá na final, tá pouco preocupado. Vai jogar a final. O brasileiro vai ter que jogar 3 jogos. Então, cara, vamos levar o Mundial, o Intermundial como uma grande experiência pra gente. Eu, quando moleque, morria de vontade de ver meu time jogando o Mundial de Clubes contra um time europeu para eu poder ver, sabe, sei lá, tipo, será que esses caras europeus são bons mesmo? Será que eles conseguem jogar o futebol brasileiro? Então vamos ver isso, vamos assistir essas partidas. Vai ser legal, eu acho que vai ser muito bacana, vai ser uma atmosfera muito legal, acho que com certeza vai render bons frutos para a FIFA e eles vão gostar muito dessa ideia. Não me assustaria de que cancelassem o Intercontinental ao longo dos anos. E focasse, obviamente, nessa Copa do Mundo de Clubes como campeonato oficial, como mundial oficial da FIFA. Mas é isso, meus queridos. Mais uma vez, você, torcedor de Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, curta o Mundial. Curta. É uma experiência para você curtir. Não é obrigação nenhuma de você classificar no seu grupo, passar pelas oitavas, passar das quartas, ser campeão. Não é obrigação nossa. Cara, tem Real Madrid, Manchester City, PSG, Atlético de Madrid, enfim, tem N clubes mais endinheirados, os clubes da Arábia, os clubes dos Estados Unidos, Messi, enfim, cara. Vai despreocupado, vai ali com a alma lavada. Vai ser um campeonato muito bacana pra gente assistir. Leva na esportiva, porque eu acho que vai ser isso. Dificilmente o clube brasileiro vai classificar da fase de grupos, por exemplo. O Flamengo é um pouco favorito no seu grupo de classificar, mas dificilmente vai passar nas oitavas, por exemplo. Pode pegar o Real Madrid logo nas oitavas de final, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de consciência, cara. É uma Copa do Mundo de clubes com trocentos clubes europeus. E é isso.
Ficamos por aqui. O próximo vídeo vai vir na quinta-feira, depois do jogo da Seleção Brasileira, porque tem rodada atrasada da Copa do Nordeste, também do Campeonato Brasileiro, no confronto do Botafogo e Ceará. Então vou condensar tudo isso na quinta-feira. E na quinta eu faço um panorama dos clubes brasileiros que vão disputar o Mundial, tá bom? Mas, pô, vamos na maciota, porque não vai. Entendeu? É improvável, é impossível. Não vai rolar.